Deus, irmãos, amém. A nossa leitura hoje será em São Mateus, capítulo 18. Tudo é possível, creio, Senhor. Capítulo 6, 6:33. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível, creio, Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Senhor Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor possa falar conosco. Usa de misericórdia com cada um de nós e dá-nos o pão da vida, o alimento que o mundo não conhece, pão dos filhos. O Senhor dá para filhos, e é o tempo que o Senhor está dando pão para os filhos. Por isso queremos comê-lo enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Glória a Deus. Amém. É muito bom poder falar com vocês, e eu quero, nesta reunião, tratar sobre o reino, que é um sistema monárquico. Isto quer dizer que apenas ele governa. Ele não tem mais ninguém para ficar lhe dando opinião. O reino de Deus na Bíblia é desta maneira. Por isso, eu tirei alguma coisa aqui do dicionário, eu vou lendo até que a gente chega às primeiras leituras, que você, irmão Norivan, vai me ajudar aqui. Reino, monarquia governada por um rei. Olha para você ver, monarquia governada por um rei. Quando começa muita coisa, muita bagunça, muito pensamento, muita cabeça. Por isso Deus é um só. Ele é rei e ele governa sozinho. Se fosse 3 pessoas para governar, já dá problema no céu, na terra, qualquer lugar dá. Você sozinho é que trabalharia correto. Mas Deus viu que não era bom, então far-lhe-ei uma esposa. 2 pessoas já não tem perfeição. Você vai ver que não há perfeição quando tem 2 pessoas. Você precisa de ser apenas um para ter perfeição. Por isso Deus não é mais do que um. Passou de um, não tem jeito de ser perfeito, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. E Deus é o pensamento eterno. A esposa de Deus, que é a igreja, a rainha, porque se ele é rei, ela é rainha. Se der tempo a gente passa por tudo isso, porque tem aquela que diz ser rainha, mas ela não é do céu. Ela tem apenas título de rainha do céu, mas ela não é a rainha do céu. A rainha do céu é aquela que foi gerada pelo rei do céu. Ela está ligada ao rei do céu.
Ela é casada com o rei, por isso que ela é rainha. E o rei é a palavra. Se a igreja é a palavra, então ela é casada com, é porque ela é casada com a palavra, que a palavra é Deus. Se ela não pode ser governada aqui pelo rei, então ela não vai governar com o rei. Ela não vai governar com o rei. Aqui já está dando para fazer um teste do que nós somos. Se nós somos submissos, sujeitos a Deus, sujeitos à palavra, porque Ele é rei. Então o reino, você vê que a palavra reino, monarquia governada por um rei, um regente. E ali tem a rainha. Não é bom ter rei sem ter rainha. Deus tem sua rainha. O marido ou o homem precisa ter a rainha dele. Um homem sem rainha não é bom. Ele diz, não, pastor, mas a rainha... Não, mas a rainha é bom. Deus diz que é bom. Certo? Uma rainha. A mulher sempre é tida como a rainha do lar. Isto é, que ela reina no lar. É a rainha do lar. E ali tem o rei, que ela e o rei governam o lar. Depois do rei, aí vem os súditos daquele reino. São os membros, os adeptos daquele reino, são súditos do reino. E estes súditos do reino, eles são sujeitos ao rei. Eles são governados pelo rei, dominados pelo rei. Reinar, Deus reina, é porque Ele governa como rei. Hoje, Ele só governa, é um governo espiritual. O governo de Deus sobre mim, sobre você, é um governo espiritual. Ele governa sobre nós, como rei. Ele domina, Ele é soberano. Soberano não depende de mais ninguém. Ele é soberano. A voz dele é ativa. O que ele falar está falado. Por isso Deus não é duas ou três pessoas. Senão teria que perguntar para uma, para outra, o que você acha que eu vou fazer isso? Você acha que dá certo? Não, Deus não precisa perguntar, Deus faz. Ele é rei. Então Ele hoje está reinando sobre nós espiritualmente, mas Ele vai ter o reinado dele de 1000 anos, um milênio de paz. E nós, como rainha, porque já estamos sendo aprovados que somos a rainha, porque somos gerados do rei. O rei é a palavra. E você é gerado daquela palavra. Então você é essa rainha. Você é dominado por esta palavra, a palavra do rei. Ele governa sobre o reino. Na verdade, você tomaria o rei, a rainha, governando sobre o reino. Mas tem mais alguma coisa que, a hora que eu estava terminando ali, veio os últimos versículos, eu achei importante demais. Eu vou deixar para o fim também. Então o rei é soberano, que rege ou governa um estado monárquico. E em certas, olha para você ver, em certas casas, o título do marido da rainha é o rei, o título do marido da rainha. Eu tirei isso daqui do dicionário apenas para te ajudar um pouquinho, né? Por isso que ele é rei, é o título do marido da rainha, rei, soberano. Aí depois, se der o tempo, nem se for no finalzinho, nós veremos os alheios que não são filhos e os filhos. Que diferença tem dos filhos do reino para os alheios que estão no reino, mas não são filhos? Tem que haver diferença do rei, da rainha e de seus filhos. Tem que haver. Então nós vamos
ver no final esta diferença. Bom, irmão, leia para nós Mateus 18. Você pode ler do 1º ao 5º. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Amém. Vocês veem a preocupação das pessoas e mesmo dos discípulos. Está preocupado, perguntando para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? A pessoa sempre gosta de saber quem é o maior, porque se tiver algum irmão que é maior e o outro ele tem que ser submisso àquela ordem, ele já não gosta muito daquilo. Sempre a pessoa gosta de ser o maior, e o maior é o humilde. O maior é o menor. Aprenderam com Jesus? Quando eles quiseram saber qual é o maior, Jesus não foi lá e pegou um homem de 2,20 metros. Ele não foi lá e pegou um homenzarrão. Vocês querem saber qual é o maior? Ele foi lá e pegou um menino. Aí ele pegou um menino e mostrou para eles, para os discípulos, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Agora você sabe, a questão aqui não é converter como o Nicodemos pensou. Já sou velho, tenho que voltar a ser menino outra vez, senhor? Como ele pensou, tem que voltar ao ventre da minha mãe, nascer a segunda vez? Não, não é isso. É ser humilde, ser inocente. Oh, irmãos, quando a gente passa da fase da inocência, eu ainda não consegui pregar isso para vocês, né? Quando passa da fase da inocência, como é difícil. A melhor fase para Deus tratar conosco é a fase da inocência. Ele exige que sejamos como menino, inocente sempre, para Ele poder nos guiar, nos dirigir. Se não formos desta maneira, Deus não pode nem tratar conosco. Você bate numa criança, já experimentou pensar nisso? Já bati muito, já tive 9 filhos, então eu já bati num bocado de filho, né? Mas de vez em quando eu presto atenção. Bate no menino, você dá uma chinelada nele, daqui a pouco o menino está perto de você: papai, te dá beijo. Ah, se for um adulto, se for um adulto, mas vai te dar um beijo que você precisa dar uma mordida. Por isso tem que ser como menino. Você fala com ele, repreende ele, bate nele. Pedro parecia um menino. Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Pedro voltou outra vez. Ele não queria nem saber. Ele atuou como menino. E o dia que ele atuou como homem, Deus zangou com ele. Ele sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus falou com ele que ele não devia fazer aquilo. Ele devia ser menino. Que se fosse menino, ele não preocupava em sacar da espada e cortar a orelha do outro. Ele seria apenas inocente. Não guardaria ódio, rancor, raiva. Muitos de nós precisamos vacinar contra a raiva, né? De vez em quando dá aquela doença da vaca louca, né? Num país aí deu a doença da vaca louca, moço. E quando dá a doença do irmão louco, da irmã louca, do pastor louco, do diácono louco, do obreiro louco, já pensou bem? Dá uma doença dessa?
Você fala, pastor, essas coisas não pegam em nós, não. Você está no mundo. Você está no mundo aí que é um perigo. Pega tudo, você tem que ter vacinado contra a raiva, vacinado contra ódio, vacinado contra a posição. Vacinado. Quando a gente for vacinado, aí pode fazer o que for perto da gente, que não pega, a gente já está vacinado. Mas se não está vacinado, filho, mas pega mesmo. Daqui a pouco um espirra, você... Mas foi outro que espirrou e você espirra também. Pega um do outro. Essas coisas pegam. Então eu estou apenas te alertando. E se continuarmos como criança, vai ser uma verdadeira bênção. Deus vai poder tratar conosco. Isso é muito bom. E ele diz, e de modo algum entrareis no reino dos céus, se vocês não fizerem como menino. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, humilde, você bate nele, ele vai e volta. Vai e volta. Aí você pega alguns aí, já fica com a cara feia, faz bico. Você já viu aqueles que são mais velhos? Você não pode danar com eles. Se Jesus hoje chegasse e dissesse para mim assim, Osmar, para trás de mim, Satanás, será que eu amanhã voltaria aqui na reunião? Ficaria com ele outra vez, escutando-o? Eu creio que sim, ele já me vacinou. Amém. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. E se não receber um irmão, uma irmã como menino, não recebe a Cristo. E a gente tem que aprender então a ser menino para os outros poder receber-nos como menino. Você faz uma coisa contra mim, eu não guardo nada daquilo, volto a conversar com você, volto a tratar do assunto, podemos andar junto, podemos comer junto, podemos. Vamos lá, irmão, tem mais aí alguma coisa em Mateus 19:14. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém. Muitas vezes as pessoas querem embaraçar o menino. E ao invés de ajudar o menino, querem embaraçar aquele irmão humilde, abençoado. Como é bom você tratar com uma igreja onde você encontra gente abençoada, humilde, como menino. E Jesus diz, deixai eles vir a mim. Deixai vir a mim os meninos. Ele estava abençoando os meninos, ele abençoou os meninos. Os grandes eram um problema. Quando os grandes olhavam para Jesus, dizia para Jesus, olha, ele tem Beelzebul. Os meninos estavam louvando a Deus, os discípulos queriam que eles parassem, e Jesus falou, deixa esses meninos vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Agora você pensa bem, reino contra reino. Se nós somos de um reino só, não podemos levantar um contra o outro, porque nós somos de um reino só. Vocês estão entendendo? Um reino só. Reino contra reino é um reino dividido do outro reino, é um reino à parte. Mas Deus é rei e ele tem seu reino, e nós somos súditos do seu reino. Então nós não podemos estar desta maneira. Deixa aí fora o mundo continuar cumprindo Mateus 24, 7. Reino contra reino, nação contra nação. Deixa eles continuarem. Mateus 25, verso 34. Nós temos aqui muita escritura. Eu pedi para o irmão me ajudar. Vamos lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você não vai dar-se ao luxo de perder um reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Já está preparado. E quando ele fizer a chamada, a gente sabe que aquilo ali
será uma chamada para o final. Mas você pode aplicar aquilo para você. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Vinde benditos de meu Pai. Então você começa a sentir que você é um bendito do Pai. E você quer ir a Ele. Ele é a palavra. Como é bom ir ao Rei. Mas para você ir ao Rei, você tem que ser filho do Rei. Vamos pensar nisso. Agora estamos falando de um reino. De um reino. De um reino, de uma família, onde esta família, o pai é o rei. A igreja, que a esposa é a rainha. E os filhos são os súditos deste reino, do lar. E logo tem aqueles de fora. Vocês estão entendendo? Depois tem os de fora. Tem os do lar. Tem os da família. E tem aqueles de fora da família. Vai guardando bem isso daí. Mateus 26, 29, irmão, você está no jeito? E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Quem toma ceia é muito bom. Você toma a ceia sabendo, olha, eu tomo essa ceia, não estou vendo o Senhor Jesus aqui, mas Ele disse para mim continuar tomando a ceia, até que de novo eu vou tomar uma ceia juntamente com Ele no reino do Pai. Se eu não participar já desta ceia aqui, tomar desta ceia aqui, como que eu vou tomar da ceia lá? Então eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que crer nessa misericórdia divina, estar dentro do reino de Deus, saber eu sou um da família deste rei, eu pertenço a esta família, aleluia. O que você tem aí? Marcos 14, 25. Vamos lá. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. O reino de Deus. Apenas uma repetição do versículo, né? Marcos 12, 34. Tem pessoas que estão nesta condição. Preste atenção. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém. Não estás longe do reino de Deus. Você sabe que o moço rico não estava longe do reino, mas não entrou. Muita gente que conviveu com Jesus não estava longe do reino, mas não entrou. Como é bom você saber que você está no reino, e não apenas ser ajudado, irmão, você não está longe do reino. Então, quando você não está longe, quer dizer, não está no reino ainda. Não está longe é porque não está no reino. Mas se você estiver no reino, então você está no domínio de Deus. Se você está dentro daquele reino, você sabe, é um perímetro que tem ali, como tem na cidade, perímetro urbano. Então, dentro daquilo ali, é o perímetro de Deus. E você está sendo regido por este rei. O que ele quiser, você cumpre dentro deste reinado. Amém? Mais um versículo, Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra. Amém. O reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente na terra. Agora, meus irmãos, você sabe muito bem que Deus tem lançado esta semente, e sabe o que Ele está fazendo agora? Apenas te recolhendo como semente. Se não foi uma semente lançada por Deus antes da fundação do mundo, Ele não pode agora colher essa semente. Ele só vai colher a semente que foi lançada por Ele antes da fundação do mundo. Ele lançou aquela semente. E agora Ele está colhendo. Cada era Deus veio colhendo aquela semente dele. E agora nós estamos no último tempo, na última era, quando Deus colhe os últimos rabiscos, as últimas sementes. Esta semente, ela é igualzinha à original. Ela é perfeita.
ela é igual ao original. Não tem diferença de maneira alguma. Como é o reino de Deus? É Marcos 26 que você leu, né? Agora é Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A pergunta está aqui: quem é apto para o reino? Quem é próprio para o reino? Aquele que lança a mão no arado. Vocês já trabalharam em arado aí? Carpideira? Quem já trabalhou? Muito bem, tem até irmã aí que já... Então, já pensou bem, você lança a mão no arado e fica olhando para trás? Vai roçar muita coisa. Lançar a mão no arado é olhar para frente. E Jesus diz que nós não estamos aptos para o reino dos céus quando lançamos a mão na palavra, no arado, e olhamos como a mulher de Ló. Olhamos para trás. Não estamos aptos para o reino de Deus. Não somos próprios para o reino de Deus. Deus quer que nós lançamos mão na palavra e olhamos para frente. Aconteça o que acontecer, mas eu estou com a mão na palavra. E Deus é o meu guia. Por onde tiver que passar, eu e você vamos passar. Agora peçamos: Senhor, me dê humildade para isso. Eu quero humildade para lançar mão no arado. Eu quero humildade para ocupar minha posição. Eu quero ser humilde. E ser humilde não é por roupa pobre, não. Nem sapato furado. Tem gente com roupa pobre e sapato furado que é orgulhoso. Ser humilde é reconhecer a palavra de Deus, é ser menino. É reconhecer o que Jesus ensinou. Tem que ser menino. Ele diz: mas como? É sempre eu estou pregando: irmãos, larga de ser menino, seja adulto. Agora eu estou dizendo: tem que ser menino. Eles dizem assim: mas como que você vai entender um pregador desse? O maior diz: irmãos, não pode ser menino, você tem que ser adulto, ter amadurecido, você tem que ter passado pela fase da criança, do adolescente, né? Sempre a mensagem é assim. Agora hoje estamos pregando aquela mensagem que não está baseada nesse natural. Ela não é o natural do crescimento natural, mas Jesus tomou a criança para mostrar o posicionamento espiritual do crente. Ele tomou a criança, o menino, para você ser menino. Não é ficar falando coisa que não deve, não é fazer arte que nem menino, mas é humildade. Jesus mostrou ali no capítulo 18, de 1 a 5 de São Mateus. É ser humilde, gente. Ser humilde. Vai para lá, eu vou. Vem para cá, eu venho. Vai para lá outra vez, eu vou. Vem para cá, eu venho. Daqui a pouco você estriba: eu não vou mais não. Não vou para lá não. Oi, largou de ser menino, vai para lá. O menino volta para cá. Quando é menino. Mas depois que pega uma certa idade e larga de ser menino. Gente, na parte da humildade nós temos que ser menino até Jesus vir. Na humildade. Agora no crescimento, no desenvolvimento espiritual, vamos então crescer de menino à maturidade. Vamos crescer. Mas você já pensou bem, um homem de 30 anos, com 30 anos, mas humilde. Todo mundo gosta dele. Ele é humilde. Com 30 anos, com 50 anos, ele é humilde. Com 70 anos, ele é humilde. E assim por diante. Ele é humilde, aí Deus pode tratar com ele. Amém. Aptos para o reino de Deus. Então não é fácil a gente estar apto para o reino de Deus, gente. Mas se eu sou um súdito deste reino, então eu tenho que obedecer às leis do meu rei. Não existe súdito dentro de um reino que não obedeça ao rei, que ele não é punido. Todos os súditos de um reino, se não obedece o rei, ele é punido, porque a palavra do rei não pode voltar atrás. Tem que obedecer, e Deus tem sua palavra, e eu preciso obedecer esta palavra. Necessário é nascer de novo. Isso é ser humilde. Nascer de novo é isso, é ser humilde, é estar apto para o reino dos céus, é pôr a mão no arado e não olhar para trás, e sim para frente.
Não somente Satanás tem que sair da minha frente, mas uma irmã usada por Satanás, um irmão usado por Satanás, saia da minha frente. Oh, mas você não é menino só, então sai da minha frente, daqui é meu caminho. Mas você é pequeno, mas eu tenho a mensagem do rei. Eu carrego a mensagem do rei. Eu sou um pigmeu, mas tem a mensagem do rei. Tinha que abrir ala. Lá vem um rapaz gritando ali, mas ele é muito pequenininho. Ele diz, mas eu trago aqui a mensagem do rei. Aí todo mundo abria a ala. Lá vem ele. Ele estava com a mensagem do rei. Você tem a mensagem do rei, minha irmã. Meu irmão, você carrega a mensagem do rei. Diga para Satanás, sai da minha frente. É problema, é doença, é irmã, é irmão, é pai, é mãe, seja lá quem for, saia da minha frente. Para servir a Deus, saia da minha frente. Eu tenho a mensagem do rei. Aleluia. Eu tenho que reconhecer isso. Você precisa reconhecer isso. Essa mensagem está em você. A mensagem do rei, não é a minha não, é a mensagem do rei. Aleluia. Reino dividido. São Lucas 11:17. Mas conhecendo ele os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E também Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsavam vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Amém. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Amém. Reino dividido. Você pensou bem, um reino dividido? O lar dividido? Você toma o lar. Quando o lar está dividido, que problema? Porque nessa terra o Senhor Jesus diz: vocês não pensam que eu vim trazer paz, mas vim trazer espada, porque terá 5 dentro de casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Porque ele sabia, esse lar vai ser dividido para eu poder tirar desse lar o meu reino. Os súditos do meu reino vai sair de um lar. Quantos lares divididos? Mas ali Deus está tirando súditos de dentro daquele lar. Quanta igreja dividida, mas Deus está tirando os súditos dele de dentro da igreja. Você tem que ver isso. Tudo está sendo dividido porque Deus está tirando os dele. Deus tira os dele de dentro da igreja, de dentro do lar. Ele está tirando o que é de Deus, ele vai tirar mesmo. Não tem ninguém que segura o de Deus lá. Não tem lar, não tem igreja, não tem doutrinas, não tem posições boas, não tem salários bons que possa segurar um do reino de Deus dentro de uma denominação. Tem que sair, ele sai mesmo, porque esse é o trabalho de Deus. Deus diz assim: esse lar tem que ser dividido para eu tirar o meu. Para tirar o quê? Para tirar o eleito. Não adianta depois você vai ver, mas dentro de casa a gente queria tanto que reinasse a paz. Sim, vai reinar a paz. A paz reina entre os filhos da paz. Jesus diz: quando vocês entram nas casas, digam assim: paz seja nesta casa. Se houver algum filho da paz lá dentro, eles dirão amém. Mas se não houver, aquilo volta para vocês. Porque quem tem paz é quem dá. Tem para dar, e os discípulos tinham para dar. Os outros tinham que receber, mas os discípulos tinham para dar, porque quem falou para eles dar paz foi o príncipe da paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Ele tinha paz para dar. Diz: vocês vão e diga: paz seja nesta casa. Agora, nós não temos na Bíblia nenhum ensinamento de paz de Deus, paz do Senhor. Nós não temos.
paz do Senhor Jesus. Na Bíblia não tem nenhum ensinamento desse, qual vocês vão saudar uns aos outros com a paz de Deus, com a paz do Senhor. Não tem esse ensinamento na Bíblia, mas que tem um ensinamento para você entrar dentro do lar e dizer paz seja nesta casa, tem. E quando Jesus entrou dentro daquele quarto que os discípulos estavam trancafiados com medo, Jesus tinha ressuscitado, ele entrou no meio deles e eles estavam medrosos, Jesus caiu no meio deles, diz paz seja convosco. Agora, Jesus nunca deu uma doutrina, vocês sai aí falando paz para os outros, paz do Senhor, paz de Deus, nunca. Por isso cada denominação faz a sua divisão, e é por isso que uma denominação não é de Deus, diz o profeta, não pertence a Deus, porque divide o povo do próprio povo, com o negócio de paz de Deus, paz do Senhor, enquanto que se todo mundo recebesse o batismo do Espírito Santo, como caiu no Pentecostes, e não somente língua estranha, mas como caiu no Pentecostes, e como eles receberam o batismo em nome de Jesus Cristo, se todo mundo hoje recebesse, todo mundo pertenceria a uma só mensagem. Mas como não recebe, então cada um tem que pertencer a uma denominação. Mas Deus está em busca agora dos seus, porque ele diz, olha, eu não vou deixar a coisa desse jeito, eu vou mandar Elias, e ele vai converter vocês da última era, à primeira era outra vez. Glória a Deus. Agora converter quem? E converterá os corações dos filhos. Você é filho do rei, você é convertido. Se não é filho, você vai continuar no batismo trinitário, de Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai continuar falando mal de profeta, porque não é filho. Mas e converterá o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4, 5 e 6. Amém? E aí, meu irmão, o que você tem mais que o nosso tempo lá vai, né, rapaz? 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ei, irmão, mas nós temos coisa aqui ainda. Nós temos muita coisa aqui ainda. São João 18, 36. O meu reino, deixa aqui, você vai em Atos 14, 22. O meu reino não é deste mundo. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Como você quer ter paz aqui, quando o reino não é de Deus? Se o reino de Deus fosse aqui, você teria paz agora. Por que você tem que ter paz interior? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele está aí dentro, não é uma paz exterior. Tem que ter paz, o lar tem que ter paz, a cidade tem que ter paz. Por isso eles estão querendo ganhar o Brasil para Cristo, eles estão querendo ganhar Franca para o Senhor Jesus, e tudo para Deus, e acaba ficando tudo para o diabo, porque é uma sagacidade mesmo que eles têm. Então, vamos orar. Você não viu que você perde tempo em fazer esse tipo de oração? Senhor, eu quero ver Franca inteirinha convertida. Você não vê que você está perdendo tempo? É bíblico. O mundo inteiro jaz no maligno. Você precisa olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero ver eu inteirinho convertido. Eu tenho que ser convertido, não o mundo. Eu preciso dessa conversão. As pessoas não percebem que elas estão contra a Bíblia, fazendo programas. Vamos orar, irmãos. A Franca é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Espera lá. É a mesma coisa se você fala assim, o mundo é do Senhor Jesus. O mundo, e não é. Entendeu? O mundo não é. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. E se o reino dele não é daqui, então deixa ele reinar sobre você. Amém? Vamos lá, irmão, não podemos demorar, hein? Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Agora você vê Hebreus 12, 28. Olha, por muitas tribulações. Hoje nós queremos entrar no reino de Deus sem tribulação, sem problema. Meu Deus do céu, tem que ter problema, tem que ter tribulação, e até o fim tem que haver tribulação para eu entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus mostra tudo isto, o reino perfeito.
São Paulo mostrou isso aqui, dizendo assim, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida. São Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Quando as pessoas estavam preocupadas em comer, em beber, dizer como que eu devo ficar, ou comer isso daqui, ou não pode comer. Aí Romanos 14, ele diz, uns creem que de tudo pode comer, e o débil come legumes. Esse foi São Paulo que falou. Uns creem que de tudo pode comer, o débil come legumes. Por quê? Porque ele está preocupado doutrinariamente formar ali uma igreja só para comer legumes. Legume é muito mais, está envenenado também, igual a carne também. Hoje não está tendo jeito de escapar não. Você foge da carne, cai no tomate, cai na batata, cai no chuchu. Filho, tem veneno para todo lado. O que tem que fazer é Marcos 16. É orar e comer. Ora e come. Certo? Você ora e come. Creia nisso. Pega em serpente. É saber que Deus te dá vitória. Amém. Eu vou pular uma parte porque não dá de jeito nenhum. Aqui tem uma parte, quem não herdará o reino? Seria bom também, né, irmão? 1 Coríntios 6,10, quem não herdará o reino? Lê esse seu aí, meu irmão. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? Já pensou bem, o reino que nós recebemos não pode ser abalado. Aleluia. Isso que é reino, gente. Não pode ser abalado. Viva isso aqui na sua fé. Não pode ser abalada. É uma fé que não pode ser abalada. É um reino que não pode ser abalado. Porque o nosso rei não é abalado. O nosso rei abala. Ele não é abalado. E nós pertencemos a este reino. Aleluia. Meu Deus do céu. O nosso tempo aqui é difícil, não vai dar aqui, ó. Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que coisa, rapaz! E são aqueles que não herdam o reino de Deus. Bom, meu irmão, agora eu queria que você lesse 2 Pedro, capítulo 1, 8 a 11. Vê para mim rapidamente. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, anda nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já viu, para entrar no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem que ter estatura ali, ó. Vai em 2 Pedro 1, você vai ver, até esse versículo que o irmão leu, 11, você precisa dessa estatura, para poder ter amplamente a entrada, amplamente ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, aqui agora você simplesmente prepara Apocalipse 11, 15, e eu vou terminar com isso daqui, que eu acho muito importante. Escuta aqui, ó, Mateus 17, 24 em diante. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Mas você sabe o que eu vi aqui? É que o Senhor Jesus falou com eles, perguntando: de quem é que eles cobram
os impostos? É dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro soube responder: é dos alheios, Senhor. Foi, então vai pagar o nosso, porque vai pagar o nosso. Você viu? Vai pagar o nosso lá, porque se eles cobrem dos alheios, então vai pagar o nosso. Nós não somos desse reino, Pedro. Aleluia. Deus não vai te cobrar nada, porque você pertence ao reino dele. Você é filho do reino. Já pensou bem o rei cobrar do filho o imposto? O rei cobrar do filho dele, da rainha dele, imposto? Não, o rei não cobra não, vai cobrar dos súditos que são alheios à família. Deus tem a sua família, Deus não pode cobrar da sua família, porque esta família já foi gerada dentro da hereditariedade de tudo o que ele tem, o que ele recebeu do pai dele. O pai dele foi rei, por isso ele é rei. Você viu isso? Ele é rei. Agora Deus é o único, ele é pai, ele é filho, ele é Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Ele é pai, ele é rei, ele é príncipe, e nós estamos junto com ele nesse reino. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Te damos graças por estar no seu reino. Amém, Senhor. Amém. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, verso 15. Isto acontecerá no milênio. Todos os reinos pertencerão ao nosso rei. Por isso temos um reino que não pode ser abalado. Fiquemos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Aleluia. Quero viver espalhando o bem. Oh, dá-me amor. Aleluia. Sim, dá-me amor. Os
24 anciãos prostraram, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Já está para acontecer isso. Antes ele está reinando agora em nós, através da palavra. Amém? Deixa ele continuar reinando em seu coração. Abraça um ao outro e mostra que você é um súdito do reino de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Fica encerrado o nosso culto. Deus te abençoe.